Capítulo 211. A oitava onda e um dos Banelings rastejou pelo chão em todos os andares com enormes feridas saindo de suas costas, que se abriram para revelar tentáculos com ganchos farpados. Os tentáculos se esticaram, crescendo mais do que seria possível para um Baneling que não tivesse nem 1,80 m de altura, caso fosse obrigado a ficar de pé sobre os próprios pés. Cole convocou Black Malakai e golpeou a espada, cortando 3 dos tentáculos, mas de alguma forma esses mesmos 3 tentáculos acabaram batendo em seu peito e empurrando-o 3 passos para trás. Cole grunhiu, ele era um pouco contundente, mas isso curou quase o mesmo segundo ele conseguiu. O Baneling deslizou para o lado e atacou novamente, mais uma vez Cole estreitou os olhos e cortou aqueles tentáculos, desta vez prestando atenção em seu alvo e percebendo que o Baneling tinha alguma forma de regeneração rápida. Cole sorriu em resposta enquanto pegava o segundo bateu e observou enquanto o Baneling saltava da cabeça de um Baneling para outro e depois saltava sobre ele. Black Malakai foi mantido bem acima de sua cabeça enquanto ele cortava, certificando-se de que Black Cut estava enviando um pouco mais ao longo do caminho, enquanto o saltador Baneling foi rasgado em 2, ambas as metades de seu corpo rapidamente se transformando em flocos pretos, cinzas, pois foi corrompido até o nada. Cole sacudiu a lâmina, acertando-a nas enormes unhas de outro Baneling com a boca cheia de horríveis dentes serrilhados. Houve um grito alto no ar quando a lâmina encontrou os pregos e Cole teve que parar um momento para apreciar a força dos pregos que acabavam de prendê-lo. Ele saltou para frente, seus pés mal saindo do chão enquanto ele reverenciava o aperto do Malakai negro, e acertava a arma na têmpora do Baneling. A explosão de cabeça que se seguiu foi espetacular quando Cole embainhou a espada atrás da cintura e sacou seus revólveres, com um sorriso enorme e selvagem em seu rosto. Ele saltou no ar, esvaziando ambas as armas das balas na câmara, causando explosões de fogo e gelo em diferentes partes do campo de batalha. Ele jogou uma variedade de balas no ar e então usou o Spectral Rover para diminuir o tempo suficiente para mover os canos giratórios de ambas as armas pelo ar, pegando as balas, até que restassem apenas 3, que ele prontamente agarrou com os dentes. O tempo acelerou quando ele criou uma plataforma de gravidade sob seus pés, tornando-a tão larga quanto possível, o suficiente para cobrir um pequeno campo de beisebol. Então ele sorriu um sorriso malicioso, as balas em sua boca e entre os dentes brilhando sob a luz do sol para todos verem enquanto ele enviava a plataforma gravitacional desabar sobre a enorme multidão de Banelings que estava reunida embaixo dele. Estrondo asterisco. Sangue negro se espalhou por toda parte enquanto ossos e carne estavam completamente transformados em mingau. Com apenas este ataque, Cole limpou uma enorme área do campo de batalha para si mesmo, mas os Banelings ainda estavam chegando e até este ponto ele ainda não tinha conseguido localizar o chefe. Mas seja como for, quanto mais fortes forem os seus inimigos, ou quanto maiores forem as probabilidades contra ele, mais forte ele se tornará. Cole soltou um uivo enorme que lembrava tanto o de um lobo que era quase como se uma sombra da criatura estivesse pendurada atrás dele. Ele correu para frente, movendo-se para encontrar a multidão de Banelings quando os sons de outro EMPO sacudiram o campo de batalha. Embora não tenha feito muito, já que os Banelings eram organismos bioorgânicos, ainda foi o suficiente para anunciar a chegada de Neral ao campo de batalha enquanto o cão cibernético passava correndo por Cole usando seu Bionic Tackle para derrubar um bruiser que de repente apareceu do nada. Foi um tanto cômico, mas chocante ao mesmo tempo, pois o cachorro de mais de 1 metro de altura havia derrubado uma criatura com mais de 3 metros de altura e quase 2 metros de largura. O Baneling nem teve tempo de reagir quando Neral foi até seu pescoço e atacou, usando Lockjaw para morder seu pescoço e esmagá-lo ao mesmo tempo, separando completamente sua cabeça do resto de seu corpo. Vendo isso, Cole teve um pensamento ideal, ele realmente precisava de mais cachorros. Vertigo foi usado quando Cole transformou o Malakai preto em sua enorme forma Buster Sword. E então ele deu uma volta selvagem, certificando-se de manter a vertigem ativa em torno de seu corpo enquanto fazia isso.
Os resultados que se seguiram foram nada menos que um desastre, já que cada zumbi Banelin que chegasse perto dele seria afetado pela habilidade e seria incapaz de fazer qualquer coisa a respeito, a não ser esperar e observar enquanto eles eram cortados em pedaços. De certa forma, você poderia dizer que Cole estava na zona, e com Neral ao lado dele. A destruição que eles criaram era tão palpável que era uma maravilha porque eles precisavam de um exército em primeiro lugar para passar por todas as 10 ondas. Pelo que ele podia ver, talvez tivesse sido melhor jogar seu maldito cachorro nos Banelins em primeiro lugar. Cole estava no meio daquela conversa quando um chute o atingiu no peito, e foi poderoso, tão poderoso que Cole não pôde deixar de gritar de dor quando foi jogado para trás e todo o seu peito desabou, transformando-o em um pedaço de ossos e carne arruinados, sob o ataque que acabara de receber. Chefe! Ele ouviu Neral gritar enquanto seu corpo saltava no chão mais vezes do que ele poderia contar, já que, Half-Drive, foi desengatado à força. Ele podia sentir tremores ainda percorrendo seu corpo e arruinando suas entranhas. Cole gritou de dor ao levantar a cabeça e ver quem e o que o havia atacado. Um Banelin de 1 metro de altura, todo vestido de preto com uma capa e uma máscara facial completa, e uma aura sinistra de escuridão pairando sobre sua forma. Acho que Cole agora teve o prazer de ficar cara a cara com o chefe da Onda 8, e Neral sabia quem era. Dark Heracles. Fim do capítulo. Capítulo 212. A oitava onda II. Cole não se importava com quem ou o que diabos era esse anão Banelin, a única coisa em que ele realmente conseguia prestar atenção era o fato de que aquela maldita coisa era forte, muito forte. Mas Cole não era nada senão alguém que estava sempre pronto para enfrentar o desafio, não importa quais fossem. E, francamente, por mais debilitante e doloroso que seja o ferimento que ele acabara de receber, não foi o suficiente para matá-lo. Tudo o que pôde fazer foi torturá-lo, causando-lhe dor enquanto seu corpo se curava. Pop! Arg h. Porra! Cole gritou de dor quando um de seus ossos voltou ao lugar, pressionando outras partes de seu corpo que ainda estavam se curando. Não houve tempo para deixar sua constituição demoníaca seguir seu curso por conta própria, então Cole inundou a habilidade com sua energia, cerrando os dentes enquanto o fogo rápido com que seu corpo começava a se curar, uma coisa sobre sua cura, porém, como oposto àqueles que tinham habilidades para curar os outros ou habilidades mágicas para curar a si mesmos, isso não fez absolutamente nada sobre a dor que ele sentia. E o processo em si? Cada segundo de seus músculos e tecidos se reconectando, seus ossos se tornando inteiros novamente. Mas seu oponente não seria tão gentil quanto a isso acontecer quando ele saltou no ar, a enorme quantidade de poder que ele havia traduzido também em velocidade extrema, embora não fosse algo que fosse rápido demais para Cole não matar com os olhos fechados. O ponto de pouso de Dark Heracles foi, sem dúvida, a própria cabeça de Cole. E engraçado o suficiente, Cole ainda não estava curado o suficiente para se mover, ele pensou que a extensão do dano era apenas na área da cavidade torácica, mas era extenso o suficiente para afetar sua coluna. Cole amaldiçoou baixinho, mas antes que sua cabeça pudesse seria transformado em mingau e ele seria enviado para reaparecer, perdendo todos os níveis e vantagens que ganhou até agora. Um borrão metálico voou sobre sua cabeça, a série de habilidades usadas soando em sua cabeça como se fosse ele quem tivesse os usou. Boost Chase, Bionic Charge, Bionic Tackle. Neral era como um míssil, houve uma enorme onda de choque liberada do ponto de impacto quando sua perna dianteira direita foi amassada em uma folha de estanho, com partes de seu corpo sendo esmagadas. Mas quanto ao boss Dark Heracles, ele foi lançado para trás como uma bala de canhão na forma ainda avançada de seu próprio exército. Sua forma esmagou todos os Banelin em seu caminho, até os enormes contusões, assim como com a plataforma, gravidade, de Cole, todos eles se transformaram em uma pasta sangrenta no chão. Mesmo assim, o sacrifício de Neral deu a Cole o tempo necessário para que sua coluna se realinhasse. Ficar de pé doeu muito, mas ele foi capaz de fazer isso rápido o suficiente para agarrar Neral enquanto o Cyberdog caía do céu.
Apesar de ser completamente feito de metal e enfrentar um Banelin que Cole tinha quase certeza absoluta de que tinha super força como habilidade, o Cyberdog pesava tanto quanto uma pena nas mãos de Cole. Desculpe, chefe, tosse. Eu tentei o meu melhor, tosse, não me esqueça. Cole jogou o pedaço de metal em ruínas no chão, ignorando seu grito de indignação ao dizer a ele: "Você não está morrendo de idiota." Cole disse a ele enquanto voltava sua atenção para o chefe Banelin. Ele girou os ombros enquanto esticava as mãos e Black Sapphire e Blue Obsidian encontraram o caminho de volta ao seu alcance. É engraçado, as balas que ele segurava nos dentes ainda estavam lá, embora ele pudesse tê-las mordido com muita força, o que acabou fazendo com que parecessem um pouco deformadas em sua boca. Não importava, eles ainda veriam o uso perfeito. Foi como se um sinal silencioso fosse dado quando Cole e Dark Heracles dispararam um contra o outro. O ímpeto deles no momento era tão poderoso que eles destruíram tudo com que entraram em contato na tentativa de chegar um ao outro. Cole não conseguia ler a expressão do Banelin, mas seus olhos tinham um brilho que refletia absoluta fúria e convicção. Não importava como isso iria acontecer, mesmo que ele tivesse que perder uma vida, aquele maldito Banelin ia morrer e Cole iria comê-lo. Antes que eles disparassem, Cole disparou um tiro de Black Sapphire, fazendo com que o boss tropeçasse quando o gelo apareceu por toda a rótula. Definitivamente não esperava isso, e Cole pôde ver que pelo menos metade da bala havia afundado no corpo do Banelins. O que no mínimo o deixou feliz. O maldito não era o super-homem, pois mesmo que fosse o super-homem e tivesse pele invulnerável, ainda existiam grupos de pessoas que conseguem fazer o homem de aço sangrar. Mas, neste caso, as armas de Cole perfurariam a luz se ele quisesse muito bem que isso acontecesse, em um nível mais alto, talvez, mas elas ainda eram fortes o suficiente neste estado para causar danos significativos ao chefe Banelin. Está de bruços no joelho que sobe rapidamente de Cole, batendo direto na pequena cabeça de Dark Heracles. Sua pequena forma foi virada, mas no meio do giro, Obsidiana Azul cuspiu uma bala de fogo que atingiu o chefe Banelin bem na órbita ocular, quebrando a máscara que ele usava, quando foi lançada para trás, seu corpo girando repetidamente no ar por cerca de 15 metros. Cole riu extremamente satisfeito, ele até fez uma reverência com tanto floreio quanto seu corpo cansado, ensanguentado e suado permitia. Esta foi a vingança, e Cole informou isso ao Banelin. Tudo o que você fizer ou jogar em mim, saiba que estarei jogando tudo de volta para você com 100 vezes mais intensidade, vou continuar atacando você, uma e outra vez, até que não haja mais nada. É uma pena que não haja barra de HP, teria tornado este um verdadeiro ataque de chefe, você sabe, então Dark Heracles. Engarde. Fim do capítulo. Capítulo 213, a oitava onda IV. O Banelin atacou, Cole tomou a iniciativa de criar um escudo de gravidade sobre sua mão esquerda que ele usou para se defender contra os ataques que se aproximavam. Mas é claro que sua habilidade de gravidade ainda não era forte o suficiente para suportar o tipo de poder que Dark Heracles estava trazendo, mas mesmo assim Cole se manteve firme quando o chefe Banelin deu um soco no escudo, explodindo e empurrando Cole para trás. O morto-vivo aproveitou sua vantagem, sua pequena forma dando-lhe o espaço necessário para entrar e desferir golpes devastadores que de outra forma matariam qualquer pessoa normal com apenas um golpe de raspão, mas Cole era tudo menos normal. Cada golpe que o Banelin lançava em Cole era recebido com a defesa de um escudo, Gravity, enquanto Cole se movia e dançava pelo campo de batalha, certificando-se mais uma vez de que estava indo na direção dos outros Banelins, deixando-os causar danos colaterais do ataque de seu chefe, especialmente no caso dos Bruisers. Essas coisas poderiam ser realmente perigosas se não fossem cuidadas, e era exatamente isso que Cole tinha em mente, traçando estratégias no meio de uma batalha que poderia muito bem custar ele uma vida. Foi no meio dessa batalha que chegaram Cassandra e Farida, e não muito depois de Irma. E embora as três mulheres quisessem ajudar, a essa altura elas sabiam que não deviam ficar no caminho de Cole.
Não seria exagero dizer que ele também passaria por eles, tratando-os como se também fossem inimigos. Mas é claro que isso provavelmente estaria sob a influência de Half-Drive. Cassandra, que era a mais perspicaz de todos eles, notou imediatamente que Cole não estava utilizando sua famosa habilidade, e em vez disso, ele parecia estar aprendendo o anão como Banelin em uma selva selvagem, perseguição de ganso enquanto seus balanços selvagens destruíam faixas inteiras ou sua própria onda. Ela estremeceu. Cole obviamente tinha uma mente para a batalha que ela não tinha certeza se queria enfrentar, e além de tudo isso ela tinha que admitir. Ela achou extremamente atraente. Naquele momento, é claro, ela percebeu que talvez estivesse competindo com outras duas mulheres, pois tanto Farida quanto Irma tinham olhares semelhantes. Este era um homem com poder, e poder que ele ainda continuaria a ter. Ela pode ser uma mãe, e muito mais velha que Cole também, mas suas fantasias pareciam correr soltas naquele momento enquanto ela imaginava como seria se ele estivesse por cima e dentro dela, com as mãos em volta de sua garganta, enquanto ele empurrava tão rapidamente, ela sentia que ia morrer. Era um pensamento divino. Cole teve outro de seu escudo de gravidade quebrado e, em um movimento que chocou Banelin, bateu sua testa na sua, causando a ambos uma enorme enxaqueca enquanto Cole envolvia a energia em torno das balas em sua boca e as cuspia, enviando todos os três, direto para o rosto do Banelin com tanta força quanto suas armas poderiam trazer. Ele gritou alguns passos para trás enquanto Cole se movia para seu espaço e balançava obsidiana azul e safira negra em ambos os lados de sua cabeça, atordoando o Banelin enquanto ele rapidamente usava assassinar para mantê-lo fora de seus pés. Toque duplo, tiro obsidiano, Sapphire Sniping. O alvo foi infligido com o efeito de status chamuscado e o efeito de status de hipotermia. Duas balas que chegaram a 4, explodindo o Banelin para trás com Sapphire Sniping, realmente perfurando um buraco limpo através do corpo de Dark Heracles. Cole não queria imaginar como seria sentir calor extremo e frio extremo ao mesmo tempo, e mesmo que durasse apenas alguns segundos, foi tempo suficiente para manter o boss preso e congelado no lugar enquanto Cole correu em sua direção. Assassinato foi um golpe mortal, e como a maldita coisa ainda estava viva, era óbvio que Cole tinha que levar seus ataques a um outro nível. Ele bateu um pé entre as pernas do Banelin, feliz com o grito que recebeu ao inclinar a arma, segurando-a da mesma forma que fazia no passado, quando correu com o elemento criminoso do império de sua família. Bang, 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 asterisco. Não houve habilidade nem sutileza no ataque, ele esvaziou toda a câmara de sua arma bem na testa do Banelin, arruinando seu crânio quando mais uma vez uma partícula brilhante foi exposta. Mas o engraçado é que a maldita coisa ainda estava viva e, ao contrário dos chefes anteriores, a onda estava desesperada para salvá-la, enquanto todos corriam e se convertiam contra ele, mas Cole tinha seus próprios apoios enquanto as mulheres atrás dele entravam no campo de batalha, criando o inferno e causando estragos em todos os lugares que decidiram atacar. Você sabe, eu fui muito arrogante vindo até aqui para lutar com você. Cole disse enquanto se agachava no chão ao lado de Dark Heracles, ambas as armas apoiadas em seus joelhos. Não sei se você me entende, mas sou eu reconhecendo sua força e o poder que você tem. Talvez não sei se esse ataque foi forçado pelo sistema ou apenas orquestrado por vocês e o sistema decidiu tirar vantagem disso, não sei. Mas no final das contas você é durão, e um bom golpe seu na minha cabeça teria encerrado essa corrida para mim e me feito perder muito. Mas você também me ensinou uma lição e por isso prometo que lidarei com seus amigos que vierem atrás de você com todo o poder e recursos que tenho à minha disposição. Mas saiba disso, pois estando contra mim, sua força se tornará minha, e sua alma viverá para sempre em tormento dentro de minhas entranhas, esperando pelo dia em que eu usar você como combustível contra um inimigo muito maior que você possa ser, ou muito maior que você possa ser, ou muito maior que você possa ser, ou muito maior que você possa ser, mais do que estou neste momento. Portanto, tenha honra em sua derrota, morto-vivo.
Você enfrentou o demônio mais perigoso que existe, e você naturalmente falhou, mas ainda assim você pegou seu pedaço de carne, foi para a próxima vida com esse conhecimento, você fez Cole Knight, o destruidor de mundos, sangrar. Bang, bang, asterisco, fim do capítulo. Capítulo 214, a oitava onda V. Depois de explodir o crânio de Dark Heracles, Cole se abaixou e afundou todo o seu rosto no cérebro do Darkling, ignorando os olhares de nojo e espanto das mulheres. Foi estranho para ele também, mas ele realmente não conseguia parar de fazer o que estava fazendo. Era exatamente como o outro chefe Banelin com quem ele havia lutado, havia algo que ele não conseguia resistir e precisava cravar os dentes. Essa luta foi uma das mais difíceis que Cole já teve que enfrentar. Uma coisa era ter pessoas com habilidades e habilidades fazendo uma variedade de coisas diferentes com você. Cole tinha certeza de que foi congelado, queimado, esmagado, sufocado, esmagado, esfaqueado, cortado, alvejado, atingido e assim por diante. Mas quando você enfrentava a força absoluta, havia um limite para o que você poderia fazer fisicamente para obter a vitória. Mas dito isso, Cole nem mesmo usou suas habilidades mais fortes, na verdade, desde que essas malditas ondas começaram, Cole não usou suas habilidades mais poderosas, em vez disso tentou usar cada onda como uma forma de refinar suas habilidades e habilidades. Cole tinha certeza de que a aparência de todas as ondas em que lutou até agora teria parecido muito diferente se Sin Eater e Sin Reaper tivessem aparecido. Ele era poderoso e perigoso até para si mesmo, mas não queria mais ser um instrumento contundente e sim uma espada afiada, queria mais controle sobre si mesmo e até agora tem sido uma experiência e tanto. Embora a última luta não tenha contribuído muito para dar a experiência que ele precisava devido a cair sob o domínio irregular da ira, ele ainda foi capaz de ver até onde ele poderia se esforçar e suas habilidades, e o que exatamente ele poderia fazer com eles. Você derrotou a oitava onda. A nona onda começaria em 90 minutos. Cole zombou disso, 1h30 de descanso, que não seria suficiente para ele recuperar nem metade de sua reserva de energia. Ele estava quase vazio agora, já que voltou atrás para lidar com toda a onda sem realmente se dedicar para recuperar recursos. Esta foi provavelmente uma das vantagens que os Banelins teriam sobre os vivos durante este evento de onda. Com sua rapidez eles continuavam vindo, não seria tão fácil recuperar os recursos que haviam sido perdidos. Bem, não é tão fácil, a menos que você seja um demônio sugador de energia, vitalidade e alma, acho que era hora de usar as grandes armas. Você devorou a centelha de poder de um ser. A habilidade Dark Strength está disponível para absorção, desconstrução ou reconstrução, faça sua escolha devorador. Cole não tinha absolutamente nenhuma utilidade para essa habilidade, ele definitivamente não era tão forte quanto o Banelin, mas isso era apenas uma questão de tempo. Constituição demoníaca era uma loucura no sentido de que com cada ferimento que Cole sofria, seu fator de cura se tornava tão mais forte e tão durável que tal ataque não seria capaz de machucá-lo novamente, até que ele ficasse completamente forte o suficiente para combatê-lo. Era uma habilidade poderosa, mas havia um preço a ser pago por isso. Você precisava de uma mente extremamente forte para ser capaz de levar a constituição demoníaca ao seu potencial máximo, senão tudo o que você conseguiria seria um fator de cura extremamente poderoso e seria tão mole quanto o resto dos aspirantes normais. Este era um problema com o qual jogadores sem estatísticas defensivas ou físicas de qualquer tipo teriam que lidar. Se, por exemplo, Cole tivesse força em vez de destreza, então ele seria muito mais forte, talvez até o suficiente para igualar o chefe Banelin, soco por soco, com toda a força e poder que ele tinha. Mas sem seu atributo de destreza ele não seria tão rápido nem seria capaz de se mover tão facilmente como fazia agora. Então ele simplesmente escolheu ter a habilidade desconstruída. Se fosse possível dar a faísca a outra pessoa, ele teria feito isso, ou talvez houvesse uma maneira, ele só precisava evitar comer na próxima vez que se deparasse com uma.
A habilidade Força das Trevas foi desconstruída. Mais 500 para todas as estatísticas, mais 300 pontos de estatísticas. Este chefe Banelin era definitivamente mais forte que o primeiro, embora Cole só tivesse sentido vontade de devorar o chefe da primeira onda e agora o oitavo. Talvez houvesse uma ressalva nisso, mas ele não tinha certeza, mas no final das contas eram muitas estatísticas, especialmente os pontos que ele recebeu. Ele os vem acumulando há um tempo em que se encontraria em apuros e teria que contar com um rápido aumento em suas estatísticas para sobreviver, e até agora ele teve a sorte de não tê-los usado. Mas a essa altura Cole sabia que precisava de mais níveis em suas estatísticas. A classificação prata era boa e tudo, mas já era hora de ele levar a maldita coisa para o próximo nível. No mínimo isso deveria torná-lo um pouco mais forte do que a maioria por ter uma ou duas estatísticas de classificação ouro. De qualquer forma, isso significava pelo menos que a próxima onda seria gasta com suas duas habilidades mais poderosas saindo para jogar. Com o quão difícil foi essa última luta, o treinamento acabou. Cole acenou com a cabeça para si mesmo. A essa altura ele sentia que tinha conseguido tirar o máximo de vantagem possível do quarto andar. E agora eles tinham uma abundância de algo que ele precisava mais do que qualquer outra coisa, algo que ele não tinha tanta certeza de que faria, receberia quando chegasse ao quinto andar, e isso era um suprimento inesgotável de corpos. É claro que havia um limite de estatísticas que ele poderia absorver antes que seu corpo não aguentasse mais e ele precisaria aumentar sua corrida para obter o máximo benefício disso. Mas Cole agora era um Raen-Duke, ele não tinha ideia do que viria a seguir, mas ousa dizer que sua raça foi boa o suficiente para levar suas estatísticas à classificação ouro, se não ao pico dela. Era hora de ele tratar essa onda como a oportunidade que realmente era, um campo de caça para ele se tornar muito mais forte. Cole estava de olho em uma conquista. Ele queria ser o primeiro aspirante a alcançar a classificação ouro, e com isso, toda a destruição e drama que estar nesse nível de poder trará. Ele sorriu. Fim do capítulo. Capítulo 215. A oitava onda Vi. Cole agora sabia que não devia procurar problemas, talvez se não se controlasse acabaria com mais do que apenas um peito afundado. Então tudo que ele e as meninas podiam fazer agora era esperar pela próxima onda, mas apenas esperar não significava que não pudessem se preparar. Seja por coincidência ou talvez apenas por providência, cada um deles tinha habilidades que emitiam ataques retardados. Por outras palavras, poderiam montar armadilhas em antecipação à chegada da próxima onda, aproveitando a sua própria vantagem em vez de esperar para ver o que aconteceria. Alguns outros habitantes chegaram até eles, já que outro perímetro havia sido feito, mas Cole mandou alguns deles de volta com Neral em 2. O Cyberdog não corria nenhum perigo, mas parecia bastante amassado e definitivamente precisaria de algum tempo para se recuperar da colisão que teve com Dark Heracles. E mesmo que Cole não estivesse dizendo nada sobre isso, o fato do Cyberdog covarde, que era todo bocado e com um pouco de força, seria capaz de se colocar em risco por Cole. Isso o fez sentir quente por dentro. De qualquer forma, todas as três mulheres ficaram sentadas na frente dele durante os últimos 10 minutos, olhando para ele e sussurrando entre si. Por alguma razão, provavelmente devido à magia celestial de Farida ou à merda de druida hippie elfo de Cassandra, eles foram capazes de manter toda a conversa privada e longe de seus ouvidos. Ele não se importava, mas estava começando a ficar chato ter que vê-los olhar para ele e sussurrar, e fazer isso um pouco mais. Mas, novamente, o que ele poderia fazer sobre isso? Então ele se recostou e olhou para o céu, contando as nuvens que se moviam enquanto o anoitecer parecia estar a apenas 1 hora ou menos de distância. Foi um dia bastante agitado para ser honesto. E então ele ouviu os habitantes e aspirantes trabalhando atrás dele. Desta vez eles não vieram de mãos vazias, pois tinham 5 conjuntos de canhões de artilharia muito poderosos. 3 dos quais dispararam feixes carregados de plasma incandescente que poderiam manter a carne longe dos ossos de um homem em menos de 3 segundos,
e os outros dois dispararam poderosos projéteis explosivos comprimidos a partir de uma variedade de baterias solares. Eles chamavam aqueles de Solos Launcher. Cole gostaria muito de colocar 10 deles em uma parede em algum lugar e ver seus inimigos morrerem enquanto tentam tomar seu reino. Então basicamente ele estava sonhando acordado. Cole, então o que você me diz? Cole foi arrancado de suas reflexões por Farida falando. Ele nem tinha ouvido a mulher falando com ele, que estava dizendo alguma coisa. Depois de tentar e falhar várias vezes para ouvir o que eles estavam falando, ele tentou o seu melhor para deixar sua mente vagar e ignorar a própria existência deles. Pelo menos teve sucesso parcial. O que vocês querem? Pararam de conspirar contra mim? Cole perguntou com uma sobrancelha levantada. As mulheres riram quando Irma perguntou a ele. Então você acha algum de nós atraente? Tipo, se a opção fosse dada a você, com qual de nós você vai transar esta noite, com exceção de Farida, é claro. Você precisará se casar com ela para levar para você sabe, ela é muçulmana, o que isso significa, afinal? A sobrancelha de Cole se contraiu quando ele respondeu. De onde diabos isso vem? E Farida sendo muçulmana significa que ela tem que se manter em padrões mais elevados do que a maioria das mulheres, bem, talvez um conjunto diferente de regras que esteja em conformidade com os limites de sua religião. Agora, realmente, o que trouxe isso sobre? Cole perguntou enquanto dava toda a sua atenção a eles. De alguma forma ele sabia que isso tinha que ser bom. Bem, Cassandra mencionou que você está noivo, mas há algum tipo de drama ligado a isso e que ninguém acredita que vocês dois se importam um com o outro, e que há uma mulher que está online dizendo que está grávida de você, mas que ela não está. Consegui entrar em contato com você. Aparentemente a mulher agora está com seus avós. Irma disse enquanto os olhos de Cole se estreitaram e ele perguntou com um tom muito perigoso em sua voz, que deixou as três mulheres sentindo um arrepio. Qual é a porra do nome dela? Cassandra percebeu que o tom havia mudado e rapidamente assumiu o comando da conversa de todas as pessoas aqui. Ela era a pessoa menos provável que Cole mataria por aborrecimento. Ela jurou para si mesma. Eles ficaram tão perdidos em conversas de garotas e nos sussurros de querer sentar no rosto de Cole que se esqueceram de quanta escuridão o homem tinha sob seu comando. Ele era perigoso. O nome dela é Sarah, e aparentemente há rumores de que você abandonou o seu primeiro noivo por ela e depois de 3 anos usando-a, você se cansou e voltou para a mulher que abandonou por causa de sua herança e da influência de sua família. Afinal, sua esposa Teila é a primeira filha sino-americana de uma das tríades mais poderosas de Hong Kong. O nome dela carrega muito poder. Cole franziu as sobrancelhas ao dizer. Ela não é minha esposa, ainda, mas mesmo assim esses rumores o irritavam. Na verdade ele estava tão irritado que sentiu vontade de dar o fora daqui e voltar para sua realidade para lidar com essa merda. Ele grunhiu enquanto se levantava, andando enquanto seu coração parecia estar acelerado a 1 milha por minuto. Se ele tivesse que ser honesto, só se passaram cerca de 2 meses, chegando a 3 meses desde sua separação de Sarah, e ele nunca pensou que algo iria aproximá-los novamente. Ele estava incomodado, ele precisava lidar com ela o mais rápido possível. Não era como se ele ainda a amasse. Foda-se, talvez ele ainda amasse. Ela foi a única mulher que ele amou e ele não seria tão hipócrita se dissesse que foi o melhor parceiro durante o tempo que passaram juntos. Ele era vagabundo, um cara sem plano, evitando a influência da família e fazendo birra no mundo. Mas este mundo não era como era há centenas de anos, não havia como fazer isso sozinho, não era tão fácil. Mas ele tinha sido preguiçoso. Depois de 20 anos tendo tudo feito e provido para ele, ter que ser a pessoa que se defendia e ser mulher era difícil. Sarah queria o conforto de uma vida boa e rica. Ele queria amor, sexo, mais sexo e muitos bebês. Todo relacionamento era uma situação de dar e receber. Ele tinha que oferecer o que ela precisava, o que a deixaria feliz e confortável para que ela por sua vez lhe desse o que ele queria. Não existia amor incondicional, a menos que você fosse psicótico como Teila, que era obcecada por ele e teria feito qualquer coisa que ele pedisse. Talvez ela ainda fizesse.
Cole precisava vê-la. Quanto tempo até a próxima onda? Ele perguntou a Farida. Cerca de 70 minutos, por quê? Vocês deveriam cuidar das coisas aqui para mim, voltarei a tempo da onda começar. Onde você está indo? Irma perguntou, obviamente preocupada com a ausência de Cole. Ele se virou para ela e disse: vou ver uma mulher, há algo que preciso agora e, francamente, não vou encontrar aqui. Vejo você em 1 hora, e então ele se foi, enquanto ao longe, os mortos-vivos fizeram sua presença conhecida. Fim do capítulo. Capítulo 216, A Cúspide do Prazer 18+. Cole abriu os olhos para um silêncio sufocante. Ele estava sozinho, mas isso não era um incômodo para ele, seu coração estava agitado e ele estava confuso. Havia um peso na boca do estômago do qual ele simplesmente não conseguia se livrar. Seria fácil para muitas pessoas destacar, repetidas vezes, que os homens tinham que ser fortes e não se deixar abalar pelas mulheres porque eles nunca valem a pena, mas quando você ama alguém do jeito que Cole amou, ser um homem não tinha mais nada a ver com isso, apenas o fato de você ser outro filho da puta com o coração partido. Bem-vindo de volta, Mestre Cole. Não esperava seu retorno por pelo menos mais 1 hora. Você gostaria que eu avisasse Lady Teila? Não, não deixe ninguém saber que estou de volta, onde ela está agora? Cole perguntou enquanto se balançava sobre a cama, os pés recuando quando tocou o chão frio abaixo dele. Mas seu corpo rapidamente se adaptou à mudança de temperatura enquanto ele se dirigia para a porta descalço e com o peito nu, uma cauda balançando atrás dele em agitação. Acredito que ela acabou de sair do chuveiro master. O quarto dela fica no corredor do seu senhor. Cole concordou com a cabeça e saiu da sala, virando à esquerda, pois seu quarto ficava no final de um corredor. Ele desceu para encontrar a porta do que provavelmente seria o quarto dela. À medida que ele se aproximava, ele teve que fazer um julgamento, que porra ele iria fazer lá, ou perguntar a ela. Suas emoções estavam em um estado de fluxo e normalmente ele matava alguma merda só para se sentir melhor, foi o que ele fez quando o evento começou que o ajudou a lidar com seu rompimento com Sarah. E no que diz respeito aos rompimentos, ele e Sarah estavam tão bagunçados quanto pareciam. A maioria diria que ela estava certa em traí-lo e que ele tinha sido um vagabundo. Ele não estava pronto para assumir as responsabilidades que desejava e ser um homem quanto a isso. Ele era uma criança absoluta, sem ideia de como a porra do mundo funciona. Mas ela começou a trair depois de 3 meses. No final não havia justificativa para o que ambos haviam feito um ao outro, mas ele sabia que era quem mais sofria, e agora ela estava saindo de Deus sabe onde lucrar fora a porra do nome dele. Foi a merda mais baixa que ela poderia fazer e isso o irritou profundamente. Mas suas emoções estavam em conflito a tal ponto que ele não estava mais calmo, tanto que estava perdendo o próprio equilíbrio, porra. Talvez mais tarde, quando ele construísse uma civilização todo-poderosa, ele proibiria o amor para todos os demônios Rain. Absolutamente não parecia tão bom quanto antes, e ele... A porta de Teila se abriu, e ela estava lá enrolada em uma toalha, olhando para ele, enquanto a água escorria por seu corpo. Suas malditas emoções e pensamentos não poderiam ser mais altos. Eu podia ouvir a porra do seu coração bater dentro dessas portas e elas são a prova de som o suficiente para que, se uma bomba nuclear explodisse neste corredor, eu não ouviria. O que diabos há de errado com você, MMM? Ele beijou e entrou na sala no mesmo movimento, segurando sua cintura enquanto seus olhos chocados se arregalavam e as portas se fechavam atrás deles com um silvo. Era desesperador, frenético, Cole estava procurando por algo que não sabia o que, mas agora ele sabia que precisava desesperadamente disso, se é que seu coração dolorido sobreviveria ao horror que sentia atualmente. E então ser encontrado. Ela se derreteu em seus braços enquanto os seus se erguiam para envolver seu pescoço. Ela retribuiu o beijo, de alguma forma assumindo o controle, pois errou não tão freneticamente quanto ele, não como uma vadia de beco em busca de um orgasmo rápido.
Não, ela aceitou suavemente, lentamente, sua língua acariciando a dele enquanto suas respirações profundas sopravam em seu rosto. O buraco em seu estômago tornou-se um arrepio em sua espinha quando tanto sua cauda sempre ignorada quanto seu pau se ergueram em atenção. Teila era como um amante que esperava há tanto tempo por aquele por quem seu coração mais desejava, e para Cole ele era como o homem faminto e ansioso por afeto e que finalmente encontrou a aceitação que procurava há tanto tempo. Finalmente aqui estava uma chance de ser verdadeiramente fraco e aberto, e ele entregou tudo, dando força total enquanto ela o girava e o empurrava em cima da cama antes de subir em cima dele, sua toalha de alguma forma se perdendo no processo. E assim mesmo Cole foi assaltado por um momento de clareza, sentiu-se enojado com o que estava acontecendo. Mas não porque ele não a quisesse, mas porque sentia como se mais uma vez a estivesse usando apenas como um meio para lidar com suas próprias inseguranças e dor. Ele sabia o que ela sentia por ele, embora tivesse quase certeza de que era porque ela não estava tão certa da cabeça. Ele sentiu como se estivesse se aproveitando dela, e ela imediatamente percebeu sua hesitação quando também parou. Para ela estava tão chocada com o que estava acontecendo quanto Cole, mas por razões completamente diferentes. Não era como se ela não tivesse fantasiado sobre esse dia e esse tipo de cenário mais vezes do que conseguia contar. E foi tudo o que ela imaginou e muito mais. Pelo menos durante aqueles poucos segundos em que estavam tão envolvidos, eles estavam perdidos na luxúria e na eletricidade que vinha crescendo entre os dois há algum tempo. Mas agora ela não sabia qual seria o próximo passo a dar, e parecia que Cole não o queria mais. Talvez ela tenha feito algo errado, ao contrário da fachada dura que ela continua fingindo. Ela não sabia nada sobre estar com um homem fora das centenas de milhares de horas que dedicou assistindo pornografia e estudando as complexidades do corpo humano, e como dar prazer a toda essa situação foi simplesmente estranho. E eu fiz algo errado? Teila perguntou, sem se importar com sua modéstia, mesmo quando Cole tentou ao máximo não olhar para o seio dela por cima de sua cabeça. Eles eram enormes, mas era possível que ainda estivessem tão firmes. Ela fez uma plástica nos seios ou algo assim. Mesmo que o fizesse, não poderia parecer tão perfeito ou tão natural. Você não fez nada de errado, pelo menos eu sou a pessoa que está ferrada dessa vez. Eu nunca deveria ter feito isso, me aproveitado de você desse jeito. Cole murmurou enquanto reunia até o último resquício de vontade que tinha para mover Teila de cima de seu corpo, tentando descaradamente ignorar a mancha molhada em suas calças de onde ela havia se sentado sobre ele. Ele podia sentir o cheiro, o gosto, sua excitação. Eu não estou reclamando, Cole. Ela disse para ele enquanto se recostava, cruzando as pernas, mas ainda deixando tudo descoberto para ele ver. Cole engoliu em seco, sem ter certeza desde quando ficou tão perturbado com Teila. Eu sei que você não está reclamando, é só que recebi algumas notícias estranhas e perturbadoras, sentimentos publicitários com os quais pensei ter lidado e enterrados borbulharam na superfície, deixaram um gosto ruim na minha boca e um buraco na minha estômago e acho que em alguns níveis. Eu só queria me sentir seguro, me sentir querido. Além disso, tenho muita energia sexual reprimida que não endereçava há algum tempo. Acho que me empolguei. Eu usei você como um meio para lidar e esquecer outra pessoa, e depois de tudo que você passou, você merece muito mais do que isso. Muito do que apenas ser uma válvula de escape para as frustrações de outra pessoa. Você merece esse amor que você tem. Eu estava procurando e desejando, não um demônio se enterrando profundamente em você só para explodir uma noz e esquecer a mulher que partiu seu coração. E o que há de errado nisso? Teila perguntou, inclinando a cabeça para o lado e dando a Cole um olhar tão incrivelmente inocente que ele ficou surpreso e sem palavras. Não há mais lugar para eu ir, Cole, você é meu futuro agora. E depois de quase ser morto por sua tia psicótica e você fazer tudo o que fez para me salvar, a maneira como vejo o mundo mudou. Mudou, eu não dou a mínima para o amor, Cole, essa merda é para crianças que não sabem o que querem. Mas eu sei o que quero, e você também sabe disso. Mas se Sarah fez você, o primeiro dos nossos,
tipo, o futuro rei dos demônios, o progenitor da raça Raendiman, um maricas completo, incapaz de pegar o que quer, quando quer, por causa do sentimento, então ela venceu. O que significa que, quer você perceba ou não, da próxima vez eu veja aquela vadia, vou matá-la de forma horrível. Fim do capítulo. Capítulo 217, Planos e... Não era estranho que Cole, de repente, ficasse com um pouco de medo de Teila. Ela estava certa sobre muitas coisas e isso o assustava, porque ele estava demonstrando muita fraqueza do que jamais se permitiria, mas no final das contas a maneira indiferente com que ela disse que iria matar Sarah despertou algo nele, e não porque ele achasse que ela não conseguiria, mas porque ele sabia que ela conseguiria. Ele não pensava nela como fraca antes, eu aposto que o que ele diria era que ela talvez fosse frágil, e realmente não havia muito que ela pudesse fazer sozinha, mas não lhe faltava convicção, apenas coragem quando tratava-se de lidar com Cole, pelo menos até que ele voltasse do exílio e ela não quisesse mais nada com ele. E então ela colocou sua própria vida em risco só para poder salvá-lo da morte certa. Cole não conhecia a maioria das pessoas, mas havia um certo encanto nisso quando uma mulher estava pronta para dar sua vida por você, e ainda mais quando ela estaria mais do que disposta a matar por sua causa. Você deveria desenvolver coragem, Cole, e se ela é tão incômoda que você nem sequer me foderia por um sentimento de honra equivocada, então, com certeza, ela precisa ir. Mas, no final das contas, eu concordo que nós teria que lidar com ela, essa informação sendo divulgada ao público não seria boa para a sua imagem. Precisamos lidar com isso e rápido. Além disso, não acho que ela esteja grávida, e mesmo que esteja, não é sua, mas, novamente, não podemos descartar o fato de que você pode tê-la engravidado quando ainda era burro e estúpido. Cole rosnou de raiva por ter sido chamado de estúpido, havia um ar de autoridade que parecia se espalhar por ele, ela choramingou. Quase involuntariamente enquanto ela recuava, mas isso foi o suficiente para Cole estabelecer que amor ou não amor, ele era e sempre será um monstro. Ela sorriu, mas então inclinou a cabeça para o lado e jogou para trás uma farpa tão afiada que Cole queria que o chão se abrisse e o engolisse. Então você pode ser um homem e me dominar, mas ainda pode ser um maricas com Sarah. Acho que mesmo agora não consigo estar à altura dela e dos seios enormes. Cole balançou a cabeça enquanto suspirava e dizia: Não é assim, Ila. Eu nem sabia quando fiz isso. Até agora tenho mudado, você pode ver isso todos os dias, não apenas pela minha aparência física, mas pela maneira como penso. Ou estou evoluindo para uma versão mais animalesca de mim mesmo, ou ser o progenitor Raen significa que estou enlouquecendo. A realidade está virando de cabeça para baixo e o quinto andar que aproximaria nossas realidades está logo virando a esquina. Reticências. Sinto que mudei ainda mais do que isso. Não importa, Cole, você pode deixar o futuro se preocupar consigo mesmo quando chegar aqui. Mas ainda precisamos colocar planos concretos em prática, Cole, não sei quanto tempo tenho com você, então nós ou vamos foder ou começamos a deixar as coisas de lado para lidar com essa vadia e algumas outras coisas você e eu ou apenas você está sentado com muito dinheiro que no momento não está fazendo nada por você, você precisa investir e construir algo concreto. E desta vez você não pode delegar nada, você tem que ter o que possui. Cole suspirou, ele realmente era o último quando se tratava de cuidar de seus próprios negócios porque sentia que era absolutamente necessário colocar todo o seu foco em chegar ao máximo de andares que pudesse ou ficar o mais forte que pudesse. Tudo bem, vista-se, podemos conversar sobre nossa quase foda e como ganhar dinheiro, e então talvez mais tarde, depois que todo o desastre com o quarto andar acabar, nós poderíamos, eu não sei, talvez sair ou algo assim. Cole perguntou, de repente se sentindo muito nervoso. Teila sibilou enquanto se levantava da cama e pegava a toalha. Sair, em um encontro, no espaço, você ainda deve estar se recuperando do ataque da tia. Cara, vamos foder o dia todo. Ou talvez a semana toda.
Não seja tão puritano, e já que estamos nisso, deveríamos solicitar uma certidão de casamento e ser legalmente casados. Além disso, você também precisa de uma mudança de nome. Acho que seus avós estão tendo Sarah por perto para que possam reivindicar qualquer um de seus bens. É uma regra global que toda criança, legítima ou ilegítima, teria direito sobre os bens de seus pais, desde que a filiação pudesse ser comprovada. Então, se ela estiver realmente grávida de seu filho, ela poderá prendê-lo com pensão alimentícia e essas coisas, ou se alguma coisa acontecer, para você e está provado que aquele filho é seu, tudo o que você possui voltará para eles. Então é melhor você começar a fazer novos bebês comigo e escrever seu testamento, certifique-se de que tudo está em ordem para que eles não tenham uma lacuna, para explorar. Bebês? Cole perguntou chocado enquanto engolha, com a garganta seca de repente. Claro, Cole adora crianças. Literalmente, você e eu, pelo que posso ver, iríamos, foda-se, eu me importo com você. Mas estou quebrado e me tornar esse demônio como ser me deixou ainda mais distorcido do que antes. Agora tudo o que quero fazer é pular em você e pensar em você o dia todo. Estou ligado a você de alguma forma, e provavelmente não saberíamos como ou por quanto até que eu mesmo tenha acesso ao maldito sistema. De qualquer forma, fiz um exame físico completo e, embora tenhamos contado algumas coisas, não contamos tudo. Aparentemente estou tão fértil, ou melhor, meu corpo agora está construído de forma a ser a fábrica perfeita para fazer bebês. Não tenho mais menstruação, estou muito bem com cólicas estomacais, graças a Deus por isso, mas agora significa que estou quase sempre com tesão 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas todos os outros homens ou mulheres parecem lixo, ou melhor, cheiram a lixo, se eu pensar deles de uma forma sexual. Então vamos ter muitos filhos, esse é o fim da discussão. A próxima pergunta seria o que fazer com o nosso investimento, já que retiramos e liquidamos todos os nossos ativos, os investimentos na colônia em Júpiter não são mais viáveis, e acho que você não deveria prestar atenção a isso. Ainda temos aquele acordo para fabricar naves espaciais de luxo, já que você tem a patente desses projetos. No entanto, a fábrica que seria usada está totalmente sob o controle de sua família, então encerrei as produções lá. Acho que o melhor lugar para estar é na Terra, mas um terreno na Terra custa uma maldita fortuna, Cole, mas comprei vários quarteirões de edifícios em certas áreas de favela. Você agora é um proprietário de cerca de 18 quarteirões, que por si só é uma cidade pequena, mas é uma parte abandonada da cidade devido a algum derramamento de produto químico há cerca de 30 anos. É murado e completamente isolado e eles estão apenas esperando que voltemos e comecemos o desenvolvimento em qualquer direção que gostaríamos de seguir. Pelo menos você tem seu próprio território agora, em sua própria realidade, que deve se encaixar bem com o que você tem construindo no terceiro andar quando tudo finalmente se tornar um só. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ouvi dizer que seria possível construir um caminho entre as duas realidades assim que o quinto andar se tornasse acessível. Você tem um monte de núcleos de masmorras ou algo do tipo, não é mostrado muito sobre seu inventário nos streams, mas com base no que você me disse, podemos fazer várias masmorras ou uma grande super. Eu sei que os núcleos são combináveis desde quando isso era apenas um jogo. Somente os recursos aos quais teríamos acesso, junto com o pessoal e a mão de obra, se conseguirmos que um grupo de nosso pessoal e um grupo de habitantes venham trabalhar entre as duas realidades. Podemos desenvolver ambos os territórios de forma rápida, dentro dos próximos 3 anos, há tempo para a completa tomada de controle da nossa realidade pelo sistema. Cole ficou subitamente confuso sobre alguma coisa. 3 anos? Sim, até agora é o que dizem os analistas. Seria nossa realidade 3 anos para sermos soberanos antes de ser engolido por um universo tão vasto, o que temos pode ser apenas uma partícula nele. No ritmo que vocês estão indo, especialmente com os efeitos da dilatação do tempo, para alguns andares, os aspirantes levariam 3 anos para limpar todos os 25 andares. Para mim, é tempo suficiente para construir tudo o que precisamos construir,
uma facção com verdadeiro poder, uma organização que possa igualar, até os gigantes que certamente enfrentaremos, e uma família própria. Se você me aceitar, gostaria de formar essa família com você. Cole riu enquanto se levantava da cama e puxava Teila para um abraço, tentando ao máximo reprimir a excitação de seu corpo por ela estar tão perto. Acho que ela não era a única que não conseguia tirar a outra pessoa da cabeça. Se você me aceitasse, Teila, então eu me casaria com você agora mesmo, com um momento de hesitação. Meu relacionamento com Sarah me fez acreditar que o amor é uma mentira e o seu comigo, pois evitou sua visão do que deveria ser. Mas mesmo que não exista amor, o que sinto quando estou perto de você é o suficiente, porque quero quebrar o mundo para você e colocá-lo a seus pés, e se isso não for amor? Não sei o que mais poderia ser. Nunca mais vou deixar você na chuva. Fim do capítulo. Capítulo 218, Planos e... Não havia muito que Cole e Teila pudessem conversar que ela já não tivesse mencionado. Mas ainda assim ela fez todos os movimentos necessários, e tudo o que eles fugiram quando deixaram a Terra teria se resolvido até certo ponto. É claro que sua tia ainda estava atrás dele, mas, além de resgatar Cassandra e seu filho, não havia mais nada que pudesse manter Cole no espaço. Ela estava certa sobre o fato de que os terrenos eram sempre vendidos com preço alto, e muitos deles acabavam em um lugar tão desagradável quanto as favelas. Ter terras significava que ele tinha muito poder à sua disposição devido à falta de moradias e ao simples fato de a Terra estar tendo um problema de superpopulação. Mas, mesmo assim, eles precisam encontrar uma indústria na qual cravar os dentes, que resista não apenas ao teste do tempo, mas seja lá o que for que o universo do sistema lançaria em seu caminho. Os cruzadores espaciais de luxo trariam muito dinheiro da elite, mas havia um limite de dinheiro e importância que um veículo espacial de luxo poderia trazer para um novo mundo que definitivamente traria caos e destruição em seu rastro. Então, eles restringiram suas opções e se concentrariam em pesquisas tecnológicas e mágicas, juntamente com a fabricação de armas e aprimoramentos cibernéticos. Tudo isso foi baseado em ativos que Cole já possuía ou irá adquirir. E então, como uma atividade paralela, eles poderiam tentar a sorte no negócio de vinícolas e cervejarias. Independentemente de seu universo acabar ou não, as pessoas sempre beberiam álcool, e Cole agora tinha acesso às instalações necessárias para fazer algumas, e não apenas vinho comum ou álcool, mas mágicos. Em última análise, dependia dele. Ele concordou com ela de todo o coração. E então, depois de toda a conversa sobre negócios, eles passaram para o problema que Cole estava agora diante de Cole. Seus avós estavam obviamente tentando manipular as coisas. Eles tentaram matá-lo porque ele não se conformava totalmente com a visão deles para ele e para o futuro. Ele não mentiria, porém, em algum nível distorcido, esses dois se preocupavam consigo mesmos, caso contrário, eles nunca teriam se unido para usar e controlar Cole para sua agora perfeita visão do futuro. Eles ainda eram uma família, mas ainda assim a dor da traição seria difícil de remover no futuro próximo. Cole teria que enfrentá-los. E isso definitivamente poria fim à sua aventura vagabunda pelo espaço. Além disso, com o quinto andar prestes a abrir, ele definitivamente precisava voltar correndo e ter certeza de que as coisas estavam sob seu controle. Masmorras apareciam na Terra assim que o quinto andar se abrisse, permitindo que muitas forças passassem e tentassem enfraquecer os próprios alicerces da Terra e construir uma base até que chegasse a hora de elas se igualarem às do universo. Cole não estava pronto para deixar isso acontecer com ele ou seu povo. Para ser honesto, ele não estava sendo cavalheiresco, o universo inteiro poderia queimar por tudo que ele se importa, mas... seja o que for que afete a maioria, certamente afetará a minoria. Ele queria estar preparado e acima de quaisquer conflitos que pudessem ser lançados em seu caminho. Além disso, uma vez que o quinto andar se torne acessível e ele entre nele, depois de ver quanto tempo ele tem para si mesmo, ele pretende passar a maior parte do tempo construindo seu território e qualquer empresa ou indústria que tenha que cultivar na Terra. Você não está atrasado?
Teila perguntou enquanto ele se recostava na cama dela observando-a se vestir. Foi uma visão muito excitante, mas no final das contas ele estava apenas aproveitando o tempo para apreciar as curvas e contornos de seu corpo. Mas ele encolheu os ombros e disse: Cassandra e Farida estão lá. Elas deveriam ser capazes de se manter firmes se lutarem juntas. Embora não possam me derrotar individualmente, se unissem forças, definitivamente me forçariam a recuar da luta, com custos para elas mesmas, mas eles podem me levar ao limite o suficiente para que fugir seria a única maneira de evitar nossa destruição mútua. Cole respondeu enquanto Teila acenava com a cabeça. É uma boa ideia que você tenha decidido dedicar um tempo para desenvolver seu território. As mulheres ao seu redor devem ser ajudantes boas o suficiente para manter personagens desagradáveis longe de você. E o clã Phoenixborn do qual você estava falando, eles podem se tornar uma elite força policial para patrulhar seu território. No entanto, todas essas são coisas que você precisaria dar um passo de cada vez, mas no final das contas você ainda precisa de ajuda administrativa, então se apresse e faça essas masmorras para que eu possa passar e salvar você de um desastre. Cole fez uma careta, ele tinha uma cabeça muito boa no ombro, ele não via por que Teila tinha que derrubá-lo em todas as oportunidades que tinha, mas, novamente, talvez ela estivesse tentando manter o orgulho dele sob controle. Aquele sorriso irritante, mas sexy, inclinado, dela disse tudo sobre a situação. Ele balançou a cabeça enquanto acenava para ela, ele tinha coisas para resolver como estão. E logo descobririam a localização de Cassandra e de seu filho. Ele precisava ter certeza de que havia concluído as 10 ondas exigidas, porque depois disso seria uma batalha épica esperando por ele na vida real, e qualquer movimento errado significaria o fim dele e de seus aliados. Ele precisava estar pronto. Cole se conectou, aproveitando os vários flashes de luzes coloridas diferentes antes de reaparecer, bem no meio de uma horda de Banelings mortos-vivos. Ele realmente não conseguia ver nada, já que esse grupo de Banelings era bem mais alto que ele e por uma margem significativa. Eles eram volumosos e cada passo que davam era uma marcha, pois pareciam causar vibrações que criavam ondas de choque debilitantes que pareciam funcionar de maneira muito semelhante à vertigem. Esta era uma formação militar, ainda mais destacada pelo fato de que cada um deles estava blindado e com armas. Pelo que parece, a merda foi levada a outro nível. Mas, novamente, a melhor maneira de lidar com um exército como este era lançar uma bomba bem no centro deles, e agora, isso é exatamente o que Cole é, uma bomba, com uma emoção estridente. Black Malakai deslizou para fora em embainhar e o massacre começou. Fim do capítulo. Capítulo 219, a nona onda I. Era óbvio que a nona onda estava bem encaminhada e, com base nos sons da artilharia que ele ouvia à distância, os caças haviam sido empurrados para trás um pouco, já que o próprio Cole havia se desconectado perto da linha de defesa que haviam feito. Se ele está aparecendo no meio de uma horda, então eles foram empurrados para trás, e com os sons da batalha ainda chegando à sua cabeça, era óbvio que isso não estava indo tão bem quanto eles planejaram. Black Malakai rapidamente encontrou apoio na axila de um Baneling, a lâmina cortando as fendas expostas em sua armadura medieval e saindo pelo topo de seu ombro para apunhalar sua cabeça. O Baneling caiu no chão imediatamente, quando Cole chamou a atenção do resto dos Banelings que estavam marchando ao redor dele naquele momento. Mas ele também tinha algo pronto para eles, pois rapidamente utilizou gravidade para criar uma pequena cúpula ao seu redor antes de aumentá-la com uma explosão do caos, que ele envolveu ao redor da cúpula antes de explodir para fora, criando uma cúpula ainda mais massiva que deixou um grande buraco bem no centro da formação dos exércitos Baneling. Cole pulou no ar. Sem sua presença era razoável que nenhuma de suas minas tivesse explodido. Ele rapidamente criou uma plataforma de gravidade sob seus pés, e então começou a usar sua mente para controlá-la, movendo-se cada vez mais alto no céu antes de detonar sem cerimônia todas as 57 minas Chaos Blast que ele havia deixado para trás. Babum, 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 asterisco.
Os sons pareciam viajar por todo o campo de batalha, e a destruição que causaram foi tão magnífica que fez Cole estremecer. Mas foi o suficiente, tão longe quanto o horizonte, ainda mais longe do que sua visão superior poderia levar, Cole viu uma horda interminável. Se ele tivesse que estimar que estava olhando para 500.000, se não 1 milhão de Banelings mortos-vivos vindo em sua direção, essa luta estava começando a parecer impossível. Mas isso não importava, tudo que Cole podia ver agora eram níveis, e não apenas níveis, ele estava olhando para o poder. No final das contas, todos os Banelings dentro da área das minas, Chaos Blast, foram evaporados, com apenas manchas de fuligem preta subindo de onde antes existia. Cole inclinou sua plataforma gravitacional, e se lançou em um mergulho suicida em direção ao exército de Banelings. Quando ele não estava a mais de 5 metros de distância deles, ele pulou, observando enquanto a prancha gravitacional se chocava contra as linhas de frente e mal fazia um estrago. O escudo que ele agora percebia que todos os mortos-vivos carregavam, mas isso não seria suficiente para detê-lo enquanto ele rolava no chão e se aproximava da perna de um dos Banelings. Comedor de pecados. Já faz algum tempo desde que Cole usou essa habilidade, talvez tenha sido porque a última vez que ele usou a habilidade, ele inverteu suas funções e, em vez disso, usou-a para enviar energia ou EXP para o corpo de outra pessoa, uma pessoa que não tinha acesso ao universo do sistema como ele fez, e esse era Teila. A mudança que ela experimentou e passou deixou Cole um pouco assustado com o potencial dessa habilidade, porque, sem dúvida, essa era a ferramenta mais poderosa de todo o seu arsenal. O Baneling enrijeceu por um momento, sem sequer ter a boca para gritar antes de virar pó, sua armadura desmoronando no chão quando Cole se levantou e disparou um empurrão tipo gravidade, que levantou alguns Banelings fora de seus pés, fazendo-os colidir com sua formação. Isso foi o suficiente para fazer com que Cole se tornasse o centro das atenções quando, de repente, o exército em marcha parou repentinamente e, como um só, todos se viraram para encarar Cole. O progenitor Raen sorriu ao enviar Black Malakai de volta para sua bainha, para grande decepção da espada. Mas não havia necessidade de sacar as grandes armas ainda enquanto Cole tentava aplacar a lâmina demoníaca. Em vez disso, Blue Obsidian e Black Sapphire apareceram enquanto Cole girava suas câmaras de balas giratórias e depois as colocava de volta na arma totalmente carregada com o máximo de inferno na terra que eles poderiam trazer. Toque duplo. Bang, 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 bang. Asterisco. Os tiros foram poderosos o suficiente para atravessar vários crânios e corpos enquanto Cole avançava sobre eles. Ele deslizou no chão passando por baixo de um Baneling que balançava uma espada enorme, disparando uma bala em sua orelha de seu ângulo no chão, o que deveria ter sido um tiro impossível para qualquer atirador. Mas Cole estava na zona quando se levantou e abordou um peito de 3,6 metros de altura, fazendo-o cair no chão com um estrondo alto e massivo. Cole saltou no ar, esquivando-se das múltiplas lâminas e martelos de guerra dos Banelings que se cansaram de esmagá-lo até virar polpa ou cortá-lo em vários pedaços. Suas armas, entretanto, caíram sobre o indefeso Baneling, já que seus próprios camaradas o enviaram para uma sepultura precoce como um pedaço esmagado e cortado de carne de morto-vivo de aparência horrível. Cole não ficou parado enquanto enviava uma explosão de caos no meio deles, criando uma emoção bastante poderosa que o jogou mais alto no ar. Ele girou e mudou de direção em direção à retaguarda do exército, antes de inundar ambas as armas com uma enorme quantidade de energia e então começar a dispará-las como se fossem mini-metralhadoras. Onde quer que uma bala caísse ou atingisse, seu efeito era aparentemente elevado à potência de 10, já que havia inúmeras manchas de Banelings queimados e congelados. Ambas as câmaras clicaram tudo quando Cole caiu no chão, guardando as duas armas e chamando seu irmão mais velho, Gospel. Não importava para Cole agora o quão poderosos e quantos deles eles são, esses Banelings aprenderiam o erro de seus métodos. Corintianos 4:17 da tarde diz: Não foderás com Cole Raion, pois a justiça dele é rápida, de dor e agonia. Amém.
Em última análise, ele esperava que não apenas blasfemasse. Porque antes que essa luta acabasse, ele estaria fazendo muito mais disso. Fim do capítulo. Capítulo 220.220, a nona onda Yi. Raion, um novo nome como Teila havia sugerido, algo que o afastaria totalmente das garras de sua família, um nome que mostrasse que ele também estava se desconectando deles. Embora ele realmente não pudesse contar ao público o motivo da separação, tal escolha significaria que todos, incluindo o próprio Cole, acabariam na prisão por múltiplas acusações de assassinato. Ele poderia, no mínimo, mostrar ao mundo que ele e eles não se davam mais bem e que não podiam mais falar em seu nome. O nome era aberrante e um tanto exagerado, mas Teila disse que não importava, ele poderia ter escolhido seu nome como Cole Beans, por tudo que ela importava, a vantagem estava na intenção. E foi assim que ele se tornou independente de sua família, independente do nome Knight. Mesmo assim demoraria um pouco para ele se acostumar, mas não havia pressa, ele tinha o resto da vida para isso. Ele havia feito um grande buraco dentro deste exército, mas eles eram tão organizados que até mesmo Cole hesitou, e tal visão honestamente o tentou a ter seu próprio exército. Eles eram táticos e simétricos ao extremo, mas talvez esse nível de simetria fosse algo que só poderia ser alcançado pelos mortos-vivos, não havia movimentos desperdiçados na maneira como eles se moviam, era como um robô e ao mesmo tempo fluido. Este foi um desafio para Cole, e ele tinha certeza de que iria gostar de tentar quebrar a formação. Voo 1. Asterisco. O senso de perigo de Cole disparou, quando ele rapidamente se deitou no chão enquanto um raio de energia ardente de cerca de 8 metros de diâmetro abriu caminho através da horda de mortos-vivos, queimando suas costas, pescoço e cabeça. Ele gritou de dor ao se virar, tentando desesperadamente encontrar uma maneira de reduzir a dor que estava sentindo no momento, ele rosnou a dor tão intensa que quase o levou a um estado animalesco completo. Ele se virou e viu o cano ainda fumegante do Solus Launcher à distância. Com a dor confundindo sua mente, Cole criou uma enorme bola de Chaos Blast e despejou 500 pontos de energia nela, aumentando seu tamanho para o de um caminhão monstro. Naquele exato momento, sua cura foi suficiente para aliviar a dor que sentia, reduzindo sua agonia à medida que o fluxo de adrenalina em seu corpo diminuía um pouco. Eles tiveram sorte, e mesmo as pessoas que estavam atrás do canhão e agora podiam ver Cole, estremeceram de medo. Cole estava pronto para dizimá-los, não importava que fossem seus aliados. Ele rosnou e lançou o Chaos Blast ainda mais no exército, usando-o como uma bola de boliche enquanto Cole mantinha o controle da habilidade e a fazia rolar enquanto voava para frente. Cada Banelin em sua parte foi derrubado e transformado em pó preto, antes de Cole finalmente sentir a tensão de usar a habilidade de tal maneira, além de ter colocado muita energia nisso, então ele realmente estava forçando o limite do que ele poderia lidar. Estrondo. Asterisco. A explosão foi poderosa o suficiente para empurrar Cole para trás, ele cravou os calcanhares no chão, cavando sulcos enquanto a onda de choque da explosão o empurrava para trás, a energia do caos saturando ele e a atmosfera no processo. Este foi um uso destrutivo de sua habilidade que foi impulsionado pela raiva provocada por uma dor intensa. Esta foi uma ogiva em ação e Cole estava pronto para colocar isso contra seus próprios aliados apenas para eles o pegarem na linha de fogo. Mas é claro que não havia como tê-lo visto, ele estava enterrado entre uma horda de Banelins muito altos. Mas mesmo assim a onda de choque ainda os alcançou, e por sorte para eles, ela se dissipou o suficiente para não causar nenhum tipo de dano duradouro a eles, embora a maioria deles tenha acabado se sentindo mal, com uma pessoa até tendo parte de seus dedos vaporizado. O fato de ele ter sido o responsável por puxar o gatilho do lançador provavelmente não teve nada a ver com isso. Havia uma abertura agora dentro da formação da Horda Banelin, mas tão rapidamente quanto apareceu, os Banelins restantes estavam rapidamente em movimento, voltando para a formação como se nada tivesse acontecido. No entanto, não havia como Cole deixar isso acontecer, mas assim como ele queria detê-los,
Eles também não o deixaram detê-los quando 10 brutamontes convergiram para sua localização com a intenção de causar danos, cada um ostentando um martelo enorme na mão. Era como se todos tivessem vindo jogar uma partida de Hekka-Cole. Mas ele estava pronto para eles. Cole podia sentir resíduos de caos no ar, o suficiente para saber que estava ameaçando puxá-lo para a zona de matança que apenas Chaos e Half-Drive poderiam provocar. Mas ele tinha um plano diferente em mente quando estendeu a mão e começou a aproveitar o caos disponível. De repente, faixas de energia vermelha e preta começaram a avançar. Era como se Cole estivesse se segurando a múltiplas cordas de caos que cobriam completamente todo o campo de batalha. No entanto, havia um peso tão grande para eles que Cole teve que colocar as duas armas no coldre e se ajoelhar enquanto dividia o fardo entre as duas mãos. Com as cordas cobertas em todos os lugares, Cole estava com as mãos cruzadas sobre o peito, tentando o seu melhor para puxar o máximo do caos que podia em suas mãos. E quando não conseguiu mais puxar, levantou a cabeça e viu que centenas de Banelings tinham sido amarrados. As cordas se moviam em todas as direções em sua formação, então no final cada uma delas ficou emaranhada. Então, com apenas um pensamento, Cole deu uma vantagem a cada corda do caos e empurrou energia para todo o seu corpo enquanto puxava com um grito enorme. Fim do capítulo. As maiores virtudes são aquelas que são mais úteis para outras pessoas do que para o indivíduo que as possui. Aristóteles.